Prepare-se para embarcar numa viagem espetacular através do tempo. Vamos desvendar a história vibrante e complexa de uma nação gigante por natureza. O Brasil. Antes mesmo dos europeus sonharem com um novo mundo, estas terras já eram o lar de milhões de pessoas. Povos como os Tupi, os Guarani e os Gê viviam em harmonia com a natureza exuberante, desenvolvendo culturas ricas, com suas próprias línguas, tradições e uma profunda conexão espiritual com a floresta e os rios. Eram os verdadeiros donos desta terra, um mosaico de diversidade humana que florescia do litoral amazônico aos Pampas do Sul. Tudo mudou em 22 de abril de 1500. Naquele dia, a frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral avistou um monte, que batizaram de Monte Pascoal. Era o primeiro contato oficial entre dois mundos. O que se seguiu foi um período de exploração. O interesse inicial era o pau-brasil, uma árvore de madeira avermelhada valiosíssima na Europa, que acabou por dar nome à nova terra. As feitorias se espalharam pela costa, marcando o início de uma relação que transformaria para sempre o destino de continentes inteiros. Com a ameaça de invasões estrangeiras, Portugal decidiu colonizar de vez. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila, São Vicente, no litoral paulista. O sistema de capitanias hereditárias foi implementado para ocupar o território, mas não teve muito sucesso. A solução foi centralizar o poder. Em 1549, Tomé de Souza chegou como o primeiro governador-geral, fundando Salvador, na Bahia, que se tornaria a primeira capital do Brasil e o coração pulsante da colônia por mais de 200 anos. Foi na Bahia e em Pernambuco que a economia colonial encontrou sua maior força: o açúcar. Os vastos canaviais se espalharam pelo Nordeste, movendo os engenhos que produziam o ouro branco, um artigo de luxo na Europa. Mas essa riqueza foi construída sobre uma base trágica: a escravidão. Milhões de africanos foram sequestrados de suas terras e trazidos à força para o Brasil em condições desumanas, numa das maiores diásporas forçadas da história. A resistência, no entanto, nunca cessou. Quilombos, como o lendário Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, tornaram-se símbolos poderosos de luta pela liberdade e dignidade. No final do século XVII, uma nova febre tomou conta da colônia. Bandeirantes, exploradores destemidos que se aventuravam pelo interior, descobriram ouro e diamantes nas montanhas de uma região que logo seria chamada de Minas Gerais. O eixo econômico do Brasil se deslocou para o sudeste. Cidades como Ouro Preto, Mariana e Diamantina floresceram, ostentando uma arquitetura barroca espetacular. Foi nesse cenário de riqueza e opressão que surgiram os primeiros grandes movimentos pela independência, como a Inconfidência Mineira, que nos deu um dos nossos maiores heróis, Tiradentes. Em 1808, um evento inesperado na Europa mudou tudo. Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, toda a corte portuguesa, liderada pelo príncipe regente Dom João VI, fez as malas e se mudou para o Rio de Janeiro. A chegada da família real transformou a cidade e a colônia. O Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Foram criados o Banco do Brasil, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico. O Rio de Janeiro se tornou o centro do Império Português, uma inversão de papéis sem precedentes na história. Quando Dom João VI retornou a Portugal, deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. A pressão das cortes portuguesas para que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia era imensa. Mas a elite brasileira e o próprio Pedro tinham outros planos. Pressionado, às margens do riacho Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro bradou o famoso Independência ou Morte. O Brasil nascia como uma nação independente, um império governado por Dom Pedro I. O império foi um período de consolidação e desafios. O reinado de Dom Pedro I foi curto e turbulento. Foi seu filho, Dom Pedro II, quem governou por quase 50 anos, um período de relativa estabilidade, modernização e de intensa produção cultural. Mas a mancha da escravidão persistia. Após décadas de luta abolicionista,
Com figuras heróicas como Luiz Gama e José do Patrocínio, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, finalmente libertando os escravos. A abolição, porém, não veio acompanhada de políticas de inclusão, deixando um legado de desigualdade que sentimos até hoje. Um ano depois, em 15 de novembro de 1889, um golpe militar proclamou a República, pondo fim à monarquia. O Brasil entrava numa nova era. Os primeiros anos, conhecidos como a República da Espada, foram seguidos pela República do Café com Leite, dominada pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. O século XX foi uma montanha-russa. A Era Vargas, com suas profundas transformações sociais e políticas. A construção de Brasília nos anos 50, um sonho modernista no coração do país. E os anos sombrios da ditadura militar de 1964 a 1985, um período de repressão, mas também de forte resistência cultural e política. Em 1985, o Brasil redescobriu a democracia. A nova Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, garantiu direitos fundamentais e consolidou o país como uma república democrática. De lá para cá, enfrentamos crises econômicas, avanços sociais, desafios políticos e nos firmamos como uma potência cultural global. Hoje, o Brasil é um país de contrastes, de uma diversidade que é a nossa maior força. Da genialidade de Machado de Assis na literatura, à inovação de Santos Dumont na aviação, da arte de Aleijadinho em Minas Gerais, à arquitetura de Oscar Niemeyer em Brasília, da música de Villa-Lobos, Tom Jobim e Anitta, ao futebol de Pelé e Marta. Se você quiser sentir essa história de perto, as opções são infinitas. Visite o Pelourinho em Salvador, a primeira capital, e sinta a energia da herança africana. Caminhe pelas ladeiras de Ouro Preto e se transporte para o Ciclo do Ouro. Explore o centro histórico do Rio de Janeiro, palco do Império e da República. Conheça as ruínas das missões jesuíticas no sul ou maravilhe-se com a grandiosidade de Brasília. Cada canto do Brasil conta um pedaço dessa saga fascinante. A história do Brasil é a história de um povo resiliente, criativo e diverso, que, apesar de todos os desafios, continua construindo seu futuro, sempre com esperança e uma paixão que contagia o mundo. Gostou dessa viagem? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos da nossa exploração. Muito obrigado por assistir e até a próxima!